O Por Aí de hoje começa aqui em Nova Trento, interior de Santa Catarina. Cidade que recebeu imigrantes italianos e dentre eles uma jovenzinha que chegou aqui com 10 anos e que se tornou Madre Paulina, Santa Madre Paulina. Mas a gente não veio aqui para discutir a história dela não. A gente veio aqui para entender o símbolo que às vezes passa desapercebido no nosso dia a dia, na correria. Símbolo que era talvez do passado, que é do presente, que nos leva para o futuro. Memórias que se constroem, valores que se renovam por meio de construção e de restauração. Começamos aqui hoje. Vem com a gente. Por Aí, Santa Madre Paulina. Vamos lá? Venho de uma família de projetistas e arquitetos, né? Meu avô foi um autodidata, um imigrante alemão. Meu pai é arquiteto, eu trabalho com ele. E nós somos, na verdade, especializados, estamos em Blumenau, Santa Catarina, perto aqui de Nova Trento. Somos especializados em projetos industriais. E o projeto industrial, diferente de um projeto religioso, ele me limita muito. Ele limita muito o arquiteto na parte de criatividade, porque a indústria é custo-benefício, né? O religioso ele já te permite usar a sua criatividade ao máximo, né? Então o resultado desse projeto foi primeiro de muita pesquisa, pelo fato de ser o primeiro projeto nosso na área religiosa, um projeto bem conceituado. Então tem uma imagem dela segurando um terço. A gente traduziu essa imagem para essas dois pilares da Torre dos Sinos, né? E a cobertura, duas águas, né? Remete a duas mãos em prece. Duas águas, que também é uma cobertura simples, não tem nada de especial ali, e que remete ao casebre onde tudo começou por ela, né? Mas e quando você fala pesquisa, o que é uma pesquisa para você aí, no fundo, porque a Santa Paulina, a Santa Madre Paulina tem um significado muito grande para essa região. Que pesquisa você fez, como que isso te guiou? A gente pesquisou bastante sobre a trajetória de vida dela, né? Quem era essa pessoa, pesquisamos bastante também sobre a Igreja Católica, né? Sobre os outros santuários que no mundo existem, sobre igrejas católicas. E aí nós tivemos uma questão interna nossa de focar realmente na pessoa de Santa Paulina, que chegou aqui em Nova Trento ainda criança, uma história parecida com a história do meu avô, né? Um imigrante alemão que também veio criança para o Brasil. E ela aqui, então, Santa Paulina aqui se estabeleceu com a família e aqui ela se dedicou, né, assim conta a história, à vida religiosa. Então, assim, a trajetória de vida dessa pessoa, de Santa Paulina, ainda é para nós, assim, muito marcante. É o cerne do conceito desse projeto. Então, assim, uma mulher muito simples, muito humilde, mas com os valores de vida muito sólidos e puros. Então, a gente traduziu a simplicidade, a humildade dela nas formas do santuário. Então é uma estrutura simples, é uma cobertura em duas águas, que também remete ao casebre, né, onde tudo começou por ela. E a solidez dos valores dela nos materiais. Então o concreto aparente que a gente enxerga ali, né, É bem nítido, uma coisa né? sólida, né? Então, bem nítido as duas águas que você fala, águas, da simplicidade e o concreto aparente, a solidez. Isso, né? Os pilares, né? Os dois pilares frontais da Torre dos Sinos representam Santa Paulina, né? Olhando assim, você falou algo muito interessante, assim, mãos em prece. Sim. Como que foi a tua experiência com as irmãs, com a parte religiosa? Porque você não tinha só alguém que estava te contratando para você construir mais uma fábrica. Sim. Mas como que foi a relação com esse cliente diferente? Foi muito boa essa relação, né? A gente tinha participação efetiva das irmãs, né? Após o anúncio, né, do novo santuário, as pessoas, né, começou a dar um ganho muito grande, né, de visitantes. E aí nós, preocupados com a segurança, a nossa ideia era fechar essa obra com tapume. E aí, no primeiro tapume que foi colocado, já as irmãs vieram: não, o que vocês estão fazendo aí? Não, isso aqui tem que estar aberto, né? A gente recebe muita doação, as pessoas precisam olhar, as pessoas precisam sentir e ver o que está sendo construído. Então, foi um desafio muito legal, porque a cada dia
tínhamos vários visitantes, depois a gente conseguiu disciplinar, né, horários de visita. Então realmente a comunidade participou. E um fato muito curioso e muito importante para a obra foi que a mão de obra de Nova Trento sempre foi, né, historicamente conhecida como uma mão de obra de muita qualidade aqui na região. E aí a mão de obra usada aqui para o santuário foi a mão de obra de Nova Trento, na sua maioria. E qual foi a contribuição positiva? Foi de que eles estavam se doando porque eram netos ou bisnetos dos imigrantes que aqui chegaram com Santa Paulina. Então, sabe, não era um trabalho simplesmente remunerado. Tinha muito mais valor, tinha né? muito mais valor, né? Construir tudo Então, a isso. qualidade da obra, a parte de segurança, a parte de dedicação, a gente via que era, era diferente, sabe? Fala para mim agora, a gente olhando daqui, Sim. tem mais algum símbolo, algum significado que daqui de fora a gente consegue perceber Tem. e que é linkado com a história? Tem. A gente tem a nave central voltada para o presbitério. Então nós temos um outro desafio de que eu não posso ter uma missa acontecendo numa manhã e as pessoas incomodadas com o sol. Então lá atrás nós criamos um trabalho, um vitral, um trabalho de vidro jateado com bisotê. O jateado representa o vinho, o bisotê representa o trigo. E aí quando o sol então bate nesse bisotê, ele direciona os raios de sol para em cima do altar. Então assim, o último momento do sol aqui é Deus, cruz iluminada aqui na face oeste. E o primeiro momento do sol quando aparece também é Deus, é Cristo, que ele vem e joga um raio em cima do altar. A sombra, quem estiver na sombra sempre vai encontrar a luz na cruz, então. Olha aí. O que mais lá dentro, o que a gente vai encontrar de detalhe que nos remete a toda essa fé, essa espiritualidade? Então os acessos, por exemplo, eu gosto muito dos acessos porque nós temos um acesso principal aqui na frente e dois acessos laterais, né? E esses acessos eles estão também geometricamente locados, que você olhando de cima, hoje está mais fácil talvez com um drone, você consegue fazer uma captação dessa. Esses acessos ele está num formato de cruz. Santuário ele tem algumas singularidades, né? Primeiro porque é o único, acho que no mundo, que é administrado por mulheres, que são as irmãs. Também é um único que está longe de um grande centro urbano, né? E teve um fato muito curioso no projeto, porque o presbitério ele sempre é muito caracterizado por ser Cristo, Jesus Cristo, né? Presbitério, altar. E aqui as irmãs falaram meio que assim, não, aqui nós vamos ter a junção de Santa Paulina com Jesus Cristo. E no presbitério da nave, no altar principal, a gente tem a figura do Cordeiro, Cristo, e ali tem um coração, no coração do Cordeiro tem uma relíquia, o osso do dedo de Santa Paulina, onde é a junção dos dois. Então é muito forte isso aqui. Também pude acompanhar, Gilberto, as doações, sabe? É incrível como foi um projeto de um valor significativo para a época, né? 45% recursos próprios e 55% doação. Então eu vi chegar uma pessoa aqui com um tijolo cerâmico de 6 furos, que era o que ele poderia doar na época. Assim como eu vi uma pessoa que veio aqui e doou os 3 sinos, né? Quanto custa aqui, está aqui, sabe? Então isso é muito, muito interessante. E aí as irmãs fizeram embaixo, nós projetamos embaixo do presbitério, existe um bunker com toda a história da obra, né? O nome de todas as pessoas que fizeram as doações, que colaboraram com a obra, as atas de reuniões, né? Os registros de todo esse projeto. Então amanhã, né, quando isso aqui tudo virar ruína, existe embaixo do presbitério um bunker com essa história aí, com esse histórico aí, né? Falando da engenharia, né, uma obra industrial, por exemplo, ela tem que, por norma, né, ela tem que sobreviver 50 anos, mas 50 anos para um santuário é nada, né? Então, claro, ele tem várias especificidades técnicas que agregam aí 300, 400, 500 anos de recorrência aí para a durabilidade e manutenção dele, né?
seria para você depois de ver a igreja que você fez para ela? Nossa, que pergunta, cara. Difícil, hein? Hã? O que você gostaria de ouvir dela, então? Eu gostaria de ouvir dela de que a gente conseguiu fazer um bom trabalho, sabe? De tentar, um bom trabalho no sentido de tentar ajudá-la nessa missão que ela começou, né? Que é muito forte, sabe? Então quem somos nós perto dela? Mas eu acredito que sim, e espero ter, né, ao longo da história, né, essa pequena passagem nossa como projetista ou como fiscalizador de uma obra dessa, que é um grão de areia na linha de tempo de quando nasceu e de para onde vai isso, que a nossa passada por aqui também conseguimos Deixou um contribuir, legado, né? Né, alguma coisa. Então isso é o que vale, né? Isso a gente nota quando a gente vê uma pessoa subindo de joelhos essa escadaria, quando a gente vê uma senhora emocionada lá dentro, né? A gente nota que, quando a gente pergunta, né? Como é que tu está? Não, eu estou muito bem, é muito bom vir aqui. As pessoas voltam e as pessoas recomendam. Então, eu acho que é fruto desse trabalho, dessa contribuição que a gente conseguiu dar, né? Ao longo dessa coisa gigante que é Santa Paulina, né? A construção, o projeto, ele mudou alguma coisa? O Paulo, Mudou. o quê? Mudou muito. A percepção das coisas, assim, do ser humano, isso mudou o Paulo, né? De estar aqui, de ver as pessoas se doando, ver a força que tem a religião, né? A fé das pessoas e saber que a gente estava construindo, como eu te falei, um instrumento que com o propósito de auxiliar essa ligação de uma pessoa que ela tem uma fé em alguma coisa com essa fé, assim, sabe? Então, isso aí com certeza mudou, Paulo. A fé é algo que começou muito simples, a fé católica, a fé cristã com Jesus Cristo, grupo de 12, e lá, enfim, no Oriente Médio, chegou até aqui, mas a fé foi capaz de construir coisas que permanecem até hoje, desde aquele tempo. Eu acho que esse tempo vai, pelos detalhes técnicos que você disse, vai perpetuar, vai durar bastante. Quando, no futuro, teus filhos, teus netos lerem nos livros de história a respeito desse templo, o que você quer que eles leiam? Que meus netos, minhas filhas, né, meus netos, ou seja lá qualquer pessoa que venha até aqui, que se sinta bem e que tenha, assim, a certeza também, enfim, nós nos dedicamos a tentar traduzir ao máximo os valores da religião, da fé, da Igreja Católica em uma edificação. Então, eu acredito sim que a gente conseguiu chegar num bom resultado, né? E que esse resultado consiga contribuir cada vez mais, ou cada dia além, com a fé das pessoas, né? Nessa ligação da pessoa com a fé que ela tem. Esse é o objetivo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pensar em Florianópolis, principalmente com a cabeça de um turista, talvez mais comum como eu, seria pensar nas 42 praias que a capital do estado de Santa Catarina tem. Mas quem vem aqui para o sul da ilha, mais a região Ribeirão da ilha, vai se deparar com história, especialmente aqui, essa igreja onde foi celebrada a primeira missa do estado aqui, nessa região, em 1809. E não só aqui a primeira missa, o imperador na época colonial vinha e ficava hospedado aqui ao lado. O tempo é cruel, porque o tempo corrói, o tempo consome a história e a lembrança. E para que não se perca a história e a lembrança, duas coisas são importantes. A memória, que é passada por meio da história, livros de boca a boca, mas também a restauração. E é isso que a gente vai conhecer mais aqui em Florianópolis. Não só as praias, mas a beleza
de guardar a memória no coração e na restauração. E agora chegamos em Florianópolis para conhecer o ATCOR, Ateliê de Conservação e Restauração, que fica na Fundação Catarinense de Cultura. Aqui a gente vai conhecer o trabalho incrível de alguns profissionais que mexem com a restauração e conservação de obras que contam algumas histórias do Brasil e do estado de Santa Catarina. O nosso ateliê realiza serviços de conservação e restauração de bens culturais para igrejas, edificações e bens móveis e integrados que são protegidos legalmente pelo Estado, através de tombamentos ou de inventários. Bens móveis, o que são bens móveis? Bens móveis se tratam de esculturas, pinturas, tapeçarias, obras em metal, aquelas, que no senso comum nós conseguimos transportar de um lugar para outro. Você fala de restauro, mas você é químico. Como que uma coisa interliga com a outra? Então, os químicos, eles auxiliam os conservadores e restauradores a tomarem as melhores atitudes possíveis quando tiverem seus trabalhos de conservação e restauro. Ou seja, na escolha do melhor material para não danificar a obra ou fazer uma análise de um determinado material para tentar identificar a datação, por exemplo, de uma determinada obra de arte. E a sua especialidade aqui? A minha, eu também sou conservadora restauradora e a minha especialidade mesmo é de escultura, por isso eu acabo ficando nessas aqui, meu colega vai mais para pintura. Tanto tradicionalmente antes do meu curso ainda, eu comecei como estagiária em igrejas, trabalhando com os altares de igrejas. Então é a madeira dourada e policromada, não na forma de escultura, mas num bem integrado, que é uma outra área da restauração, Existem os bens móveis, bens integrados e bens imóveis. Nos imóveis, aí são os arquitetos que trabalham. Nós, conservadores e restauradores, ficamos nos bens móveis ou integrados, que grande parte é ligada à igreja, justamente os altares, coro, balaustrada, pia batismal. Como que essa área que você gostava, que faz brilhar teu olho, entrou na tua vida? Muito novinha, na verdade. Eu comecei na restauração com 17 anos, que eu já entrei na faculdade com 16 e com 17 eu já entrei no estágio. Estou na restauração desde 1992. Mas foi você que foi atrás ou a restauração que te olhou e disse, vem me restaurar? Como é que foi isso? Foi a restauração, porque eu não tinha nem ideia o que era uma restauração. Apareceu um estágio na faculdade e eu fui ver o que era. Eu imaginava que ia trabalhar com formão, com coisa grosseira de obra, sabe? Aí não, daí até se você ver ali, nós temos os materiais usados na restauração, é bisturi, Mostra pra gente. São equipamentos de dentista e de médico, e não de pedreiro. Esses são os equipamentos que te acompanham, então, em toda a tua vida profissional. Isso, até assim, de repente você olha, isso aqui é para pintar. Não, isso aqui é apenas para uma limpeza, Para limpar, para uma coisa assim. Esse aqui também é para limpeza. Os de pintura são os pequenininhos, Então, a gente usa muito bisturi, que na igreja era o que mais usava para retirar as camadas pictóricas, que cada vez muda um padre, vamos limpar a igreja, pintar. Vamos limpar a igreja, pintar. Vocês já foram em Santo Antônio de Lisboa? Meu primeiro trabalho foi lá. Então, ali tem a pia batismal. Aquela pia batismal tinha 9 camadas de tinta sobre ela. E nós deixamos na primeira, na original, é um trabalho muito lindo. E depois estava tudo pintado. Tinha algumas até com pinturas interessantes, mas a maioria era tudo uma pintura lisa, chapada, Ali a gente fez toda a balaustrada, todo o batistério, porque o batistério é todo de madeira, não só a pia batismal. E quase sempre o meu companheiro era o bisturi, porque era retirando as camadas de tinta cirúrgico, superficiais. Só depois de retirar todas as camadas é que daí fazia a reintegração, Isso aqui, esse material te acompanhou desde o seu estágio e aí você acabou se especializando e se apaixonando com a parte de escultura. Que esculturas que a gente tem aqui? Essas duas são lá da igreja de Santo Antônio de Lisboa, que na verdade o nome da igreja é Nossa Senhora das Necessidades. O bairro aqui é Santo Antônio de Lisboa. Essas duas imagens, elas foram roubadas também e foram jogadas também, porque tem muitos roubos aqui de imagem de arte,
E delas foram roubadas e foram depois jogadas no mato e foram recuperadas totalmente quebradas. Essa aqui estava sem o pescoço, toda essa área do pescoço aqui é nova. Essa já está restaurada. Tá quebrada em 2 partes a perna, estava bem comprometida. Ah, agora dá para ver mesmo. Você falou que você refez o pescoço. Isso, o pescoço é novo. A pergunta, até que ponto vai a restauração nas peças que você recebe? Até onde você vai? A gente não pode inventar nada, né? O restaurador não pode ser um artista. Não pode usar a criatividade, não dá para inventar nada. É muito diferente o artista e o restaurador. Isso é um grande problema que a gente tem também com artistas vivos, quando a obra dá algum problema que estraga e o artista quer restaurar. Porque o artista jamais vai restaurar, ele vai fazer uma coisa nova. Ele vai chegar ali, vai criar, ele vai modificar. Sim. Aí vai ser uma outra obra, não vai ser uma restauração daquela obra. Além da sua especialização aqui nas imagens, além do material impresso, eu estou vendo que você tem também algum material de pintura ali, né? Sim, também Como temos que é isso de restauração de pintura? Como eu disse, a especialidade do ATCOR é pintura sobre tela e escultura, né? Eu é que vou mais para a escultura, mas temos a pintura sobre tela. Essa aqui pode-se dizer que já está em fase bem final, porque quem olha assim parece que está tudo a ser feito, mas para a gente que é o restaurador, já vê que aqui está quase pronto. Porque quando chega nessa fase aqui, na verdade o que está faltando é a reintegração pictórica, que vai ser feito daquela forma como você viu lá, usando a lupa, que você enxerga a pincelada diferenciada. Nós não podemos imitar, né? Então, quando alguém chegar aqui, o leigo vai chegar e olhar, depois que estiver pronta, vai achar que é a pintura completa, mas olhando com atenção, olhando com uma lupa, o restaurador olhando, vai perceber certinho que aqui vai estar aquela pincelada diferente, né? Todas essas áreas que estão brancas vai estar com uma pincelada diferenciada. Nós recebemos visita de uns senhores lá da comunidade de onde são essas peças. Eles chegaram aqui no SIC e daí o pessoal trouxe eles até aqui, perguntaram se podiam vir, eles vieram visitar. Eram todos senhores de idade, mas tudo acima de 80, 85 anos, eram bem de idade, vieram todo arrumadinho, coisa mais querida de cintinho, camisa para dentro, assim, bem arrumadinhos. E vieram para ver essas peças porque eles sabiam que estava aqui. Nós falamos o nome da tela e ele começou a descrever como que era a imagem. Ele descreveu completamente, com detalhes assim que às vezes a gente nem presta atenção. Porque ele disse que ele lembrava dessa tela da igreja, da época que ele fazia a primeira comunhão, da explicação que a professora da primeira comunhão, a catequista, deu para ele, que explicando do anjo da guarda, protegendo as crianças, que era para não cair no rio, que estava na ponte. Ele falou tudo isso assim, daí a gente abriu a tela, ele ficou emocionado, começou a chorar assim, de saudade, emoção da infância, lembrando da catequista, tudo. É muito interessante isso, né? O afeto que tem. Como é para você restaurar os afetos? Eu acho que é o que a gente não pensa nisso, né? Ela só percebe na hora que vê esse tipo de resultado, né? Que vê a emoção de alguém quando vê a obra pronta. E a obra não, a obra acabou, né? Então, acabou. Não é só aquilo, é todas as pessoas que passaram por ali, tudo que foi construído, todas as pessoas que viveram, como esse senhorzinho que viu, que lá na catequese dele ele aprendeu, tem uma relação e daí aquilo deixa de existir, assim. Qual o legado que uma restauradora deixa? Já que você não cria, que legado você deixa? E além de ser restauradora, tem a parte da conservadora, né? Que é tentar conservar. Porque o lema é conservar para não restaurar. Porque quando você chega a ter que restaurar é porque realmente já quebrou, já perdeu, já teve dano. Por que deveria ser restaurada a memória para as gerações futuras? Um povo sem memória não é muito manipulado, né? Como a educação também, né? Você precisa ter a memória, precisa ter a educação, precisa ter a cultura. Senão, você não vive, você só sobrevive, né? Então a gente precisa dar atenção para isso que é a nossa memória. A nossa memória veio disso, por mais que hoje tenha gente de outras religiões, mas naquela época era o catolicismo que era importante e nós precisamos preservar essa memória, né? Como escreveu o poeta Carlos Drummond de Andrade,
Eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundo, mas com tamanha intensidade que se petrifica e nenhuma força o resgata. Experiências assim geram memórias na mente e no coração, e quando essas memórias atravessam o tempo, elas constroem coisas sólidas. Elas edificam templos, paredes, coberturas. Elas se materializam em pinturas, esculturas e todo tipo de arte. Tudo isso para contar e eternizar aqueles momentos que se petrificam. Mas, se o homem aprendeu a construir suas memórias, o tempo sempre se encarregou de desgastar e corroer as lembranças. Mas ainda bem que a humanidade aprendeu a arte de restaurar as memórias, para não deixar se perder no passado a intensidade de tudo aquilo que sempre vai movimentar o nosso coração: a fé, a esperança e o amor.